mas eu, no melhor do meu espírito libertário, eu uso o Linux. E eu tive que reinstalar o meu Linux, porque ele deu uma piração, assim, porque eu programei uma parada errada. E aí agora, eu não sei o que ele deu, tipo, pra baixar o Loom, ele tá variando entre, ele fica piscando aqui. Ó, agora tá 15 minutos, aí ele vai pra 1h30, aí 15 minutos, aí 10 minutos, 1h30. Tá Então eu tô entrando gravando. pelo celular e a Lu tá fazendo a história de gravar Tá. e conseguir deixar todo esse material disponível depois. Tá E até Tá gravando anotar conteúdo. gravando. Pode e começar. pode começar, já tá aí a tela. Eba! Tá ok, boa noite todo mundo, bem-vindos. Boa noite. Ah, eu não tenho respostas, né? Microfones mudos. Mas fiquei feliz de poder falar disso. Eu tô animadinho o dia inteiro, porque também o dia inteiro tava trabalhando com isso. E acho que eu vou começar dando um pouquinho dessa introdução a quem sou eu e por que estou trazendo esse tópico. E aí a gente vai entrando nele. Eu fiz uma apresentaçãozinha breve, porque eu acho que a riqueza pode ser na conversa, pode ser na reflexão sobre os exemplos. E aproveitar a riqueza que a gente tem também. Eu falei da Ale já, que tem conhecimento disso. A Lu também eu convidei para estar. Ela já ia estar, mas eu falei, Lu, vamos lá acompanhar, porque ela também tem o conhecimento da permacultura. E acho que são todos campos que vão se juntando com a questão da regeneração. Eu conheci a regeneração por uma porta bem diferente da que eu hoje atuo com ela. Eu entrei nela porque eu estava pesquisando lifestyles diferentes e eu descobri uma galera que chamava um movimento Rewild. E é um pessoal que fala muito de primitivismo, de voltar a ser caçador-coletor. E eu pirei nisso e falei, caraca, eu tenho que descobrir como fazer isso. Comecei a estudar formas alternativas de moradia, vida desconectado, então energia elétrica independente. E acompanhei muito tempo esse movimento. Hoje você tem pessoas bem, assim, que são de fácil acesso às práticas deles e bem consolidadas nisso. E chegam a viver o ano inteiro sem precisar ir no mercado, sem precisar de plugar na eletricidade do sistema. E eu pirei nisso e comecei a falar, caraca, tem um caminho aí. E aí depois eu fui encontrando os autores, encontrando as questões sistêmicas e toda a parte mais teórica e empreendedora e de design, que é hoje onde eu estou atuando. Hoje eu trabalho na WeGenerate, e a ideia é ser essa grande vitrine. Assim, a gente quer ser desde um marketplace a um lugar de conteúdo voltado para a regeneração, voltado para disseminar e despertar as pessoas para esse outro olhar. Que a gente vai falar muito, né? Ele começa nesse lugar sensível. E isso me chama muito porque ele engloba a questão do indivíduo, da comunidade e do planeta. Porque começa a regeneração contigo. E, inclusive, alguns autores, eles trazem claramente que a regeneração, ela começa no indivíduo, ela só pode acontecer através do indivíduo. Então, isso que deu um frame para mim e falou, opa, calma, autoconhecimento, serviço social, no sentido de estar com as pessoas, engajamento, pertencimento, e serviço à terra, que é uma coisa que sempre me motivou. Daí que eu comecei a me envolver muito mais. Então, aí, hoje a gente está fazendo um mapeamento de o que são esses negócios, ou o que são essas iniciativas e como a gente pode mostrar para o mundo. Aí eu vou passar, acho que o Lu está lá está no primeiro slide, e essa é uma frase que está no manifesto, um dos primeiros manifestos que foi escrito. Ah, pode ir na outra, no anterior. Bom, mas a frase, pode ir no anterior, Lu, aquele que tem um mato. Essa é uma frase, o mundo é complexo, precisamos parar de simplificá-lo. É a primeira frase de um manifesto de regeneração que um grupo que chama Regênesis fez. E é uma galera que está movendo muito e trazendo muita coisa nesse sentido. Eles estão trabalhando hoje com muita parte de advocacy, estão perto de governos, mas que traz essa ideia de que a gente fragmentou e colocou tanto em caixinha, colocou tanto em pedacinho, que a gente limitou uma coisa que é muito bela. Então, essa foto eu gostei porque ela é um sistema extremamente complexo. Então, você vai ter correntes de ar que vão influenciar isso, você tem a microbiota da terra, você tem a profundidade das raízes, da água, como a luz incide. E às vezes a gente vai olhar e falar, é uma floresta, aquilo é uma palmeira.
Então, é uma simplificação, às vezes, para a gente conseguir envelopar isso, de conseguir trabalhar com uma coisa muito mais controlada, que a regeneração vem quebrar um pouco, ela vem desafiar isso e falar, cara, os sistemas são muito complexos e as soluções, elas são desconhecidas. E que eu acho que esse talvez é a porta um pouco que é muito bela, e quando as pessoas encontram isso, falam, uau, eu não sabia que dava para englobar tanta coisa dentro de um olhar, dentro de um fazer. E ao mesmo tempo que gera muita dúvida, porque não, mas eu tenho que entender de tudo isso para entrar nesse mundo de teoria de sistemas, de biomimética, de biofilia, e são tantos nomes e tantos olhares diferentes que às vezes eu me pego escrevendo texto e aí eu tenho que começar a mudar as palavras, porque eu falo, nossa, esse paradigma aqui é muito do controle ainda, e nossa. Então ele gera essa questão porque é trabalhar com complexidade, que é a vida, que é o viver e que é o estar trabalhando com o bios. Aí pode passar para o próximo, Lu. E aí que eu queria fazer, eu falei, não, vou começar só com uma coisa mais da conversa, mas aí intencionalmente eu quis trazer um pouco mais de texto. E eu vou passar um por um com vocês, porque é para dar um pouco de base comum, de calma aí, do que a gente está falando. Eu trouxe algumas definições que me encantam e englobam muito bem para mim do que a gente vai conversar. Vou aproximar aqui a câmera, vai ficar meio engraçado. Então a primeira é, o que é essa tal de regeneração? E aí tem a Carol Sanford, que ela trabalha com a questão de negócios regenerativos. E ela fala, regeneração é a habilidade inata de um sistema vivo para se recompor em um novo nível de organização e expressão após passar por um processo de desestabilização ou rompimento. Esse tipo de renovação exige que esse sistema vivo se reconecte ao core de sua vida, o que está em sua essência. Eu acho linda essa definição que ela conseguiu, porque ela engloba tanto a definição mais prática e pragmática do o que é regenerar. É você pegar algo que quebrou e conseguir trazer ele para uma nova vitalidade. Mas não só para uma nova vitalidade, mas para um novo nível de vitalidade, um novo nível de expressão. E, ao mesmo tempo, significa você ter a capacidade de escuta, né? Essa fase final, para mim, tem muito isso. Exige que esse sistema vivo se reconecte com o core da sua vida. Não, só falta um ponto aqui, né? Então, ela está reconhecendo que é um sistema vivo, ela não são partes, não é só uma árvore, uma coisa. Ela, acho que tem um microfone, dá uma olhada aí, pessoal. Tem um microfone vazando. Ela dá amplitude e fala, uau, todas essas coisas elas agem junto. Então a árvore está do lado do arbusto e está o animal sentado ali, não é porque é uma árvore, um arbusto, um animal. É porque isso é um sistema, isso é uma vida e isso é uma comunidade que está operando ali. Eu acho bonito como ela trouxe. Isso já dá um pouco de base pra gente. E aí a gente vai falar muito da questão do desenvolvimento e depois desses ambientes vivos, né? Desses sistemas vivos. Então, o desenvolvimento tem esse projeto que chama Clear Abundance. E eu vou dando os nomes porque eu quero mostrar um pouco que tem gente fazendo, sabe? Pontuar, depois eu posso passar as referências, tudo. Mas tem muita gente pensante já nesse sentido, que deixou de ser muito a coisa do vamos salvar o planeta e começou a virar vamos aprender a fazer isso através de um novo olhar. Então, o desenvolvimento regenerativo está aqui. O desenvolvimento regenerativo compreende o aumento intencional da vitalidade, viabilidade e capacidade de evoluir. É sobre criar uma abundância de vida, significado e bem-estar. Mudando nosso olhar dos problemas para potenciais. Nós abrimos um mundo de oportunidades para nutrir o nascimento e uma nova e mais vigorosa vida. E esse depois a gente vai falar um pouco mais, mas essa visão de sair do problema e ir para o potencial é maravilhoso. A Carol também fala disso, que é a gente para de olhar o que está travando e a gente olha qual é a potência que existe no sistema para ir além disso. Qual é a potência? Então não é nem mais aquela visão de problem solution, tipo, todo problema é uma oportunidade. Não é uma oportunidade. Existe uma potencialidade que está ainda dormente. Qual é essa? Se a gente tem desigualdade, qual é a potencialidade dormente de abundância, sabe? Qual a potencialidade dormente de igualdade, de fraternidade? Se a gente tem uma questão de
nossa, tá difícil isso, qual é a potência de facilitar? Qual é o potencial dormente que está ali de facilitar que isso aconteça? Então ele tem muito essa mudança de olhar e essa questão com como eu vou criar mais vida, mais harmonia, mais beleza. E aí a gente volta para uma base muito fundamental, né? Lá dos gregos, talvez muito antes, do bom, do belo e do verdadeiro. Então a regeneração tem muito a ver com a beleza, com a harmonia, do como criar uma visão harmônica e integrada. Em que hoje eu estava fazendo uma entrevista com a Thaís Corral, que ela é do Sinal do Vale, eu não sei quem conhece, depois eu posso passar também. Mas é uma iniciativa regenerativa linda. E ela falou que a regeneração implica que ninguém seja invisível, nenhuma parte pode ser invisível. Porque todo mundo tem que ter a oportunidade de descobrir a sua potência. Eu estava entrevistando ela para esse mapeamento e falei, nossa, várias pérolas assim. E aí a outra parte que fala dos ambientes vivos. Então, os ambientes vivos são lugares que estão prosperando, saudáveis e resilientes, porque seus sistemas naturais, sociais e econômicos se relacionam de... Ixi, não consigo ver. Calma aí. Sociais e econômicos se relacionam de uma forma a elevar a vitalidade individual e coletiva. E aí chegou, esse é o máximo de teoria que eu vou passar nesse sentido. Mas eu acho que contempla muito também, porque a gente passa a olhar um ambiente como um inteiro. Então, essa frase para mim, ela faz um pouco assim, sabe? Olha, é tudo isso. Recebe. Porque é o natural, o social, o econômico, e o econômico nesse sentido de trocas. Tem a economia financeira, mas você tem a economia da natureza. Você tem a economia cultural, você tem a economia simbólica. Você tem a economia de conhecimento. Então, todos esses são capitais. Tem um pessoal de regeneração que fala também dos 8 capitais. Que o financeiro é um deles, mas você tem muitos outros. Então, a economia como esse sistema de trocas e como isso alimenta um outro. Então, o social em harmonia vai alimentar uma economia em harmonia que vai alimentar mais vida, mais vitalidade da natureza. E aí a gente entra nos processos cíclicos. E tem muito a ver com os processos cíclicos. E tem muito a ver com a capacidade de se conectar com algo que é muito maior que você. E que aí eu acho que entra, que não é um recorte, mas só me veio porque a gente trouxe o tema das mães da outra vez. Entra talvez realmente essa mudança, essa abertura para um espaço muito mais feminino. Feminino como esse lugar que habita em todos, né? Eu como a possibilidade de ser um homem que tem um feminino, porque é a capacidade de entender que o cosmos é cíclico, entender que está tudo incluído e que é um gestar infinito, e que esse gestar é o que vai garantir a vitalidade dessa vida. Então a regeneração ela traz também uma ancestralidade que é, cara, a gente tem que fazer para os nossos bisnetos. E tem uma frase que eu gosto que alguém me falou que é: a grande objetivo é oferecer para os nossos bisnetos a oportunidade de viver no mundo que os nossos bisavós viveram. E muitas vezes eu fiquei preso um pouco na questão ambiental, né? Nossa, então são as florestas, são as coisas, mas não é só isso. É a capacidade de se relacionar, é a capacidade de se reinventar, é a capacidade de troca sincera, de contato genuíno. E que claro que tem um pouco de idealizado, né? Não quer dizer que tinha tudo lá, mas é a possibilidade de quando olhar isso, se reconectar com isso e perceber que a gente se reconecta. Porque é difícil você conversar com alguém, de falar, né, de uma coisa, de estar junto, por isso que a gente está aqui, talvez. The tribe, a tribo. Cara, é uma coisa muito primária na constituição do que é ser humano. E pode passar, Lu. E aí, esse é o surfer que vai acompanhar a gente. Eu achei uma imagem legal, não sei. E eu tomei uma liberdade com vocês. Vocês estão vendo aí essa apresentação e ela é toda desconstruída, toda vanguarda. Porque eu fico estudando, eu gosto muito de design. E aí eu nunca posso fazer uns testes mais de design bem desconstruído, eu gosto de colagem e tal.
E aí eu falei, o The Trial eu vou poder testar, porque nunca ninguém me deixa levar uma apresentação dessa, tipo, para cliente, assim. Então, aí tem, né, essa coisa de sobreposição, eu fiz uma... Você viu o Chique, né? Eu fiquei brincando disso. Então tem muitas construções aí. Mas aí acho que tem essa grande questão, né? O problema e os potenciais. E para mim é um ponto muito central esse, porque o problema a gente tem resolução. Eu já acho que a gente já está num nível, o pessoal que está aqui já tem num nível que não tá tipo, nossa, o problema, ai meu Deus. O problema tem resolução, vamos nessa. Ao mesmo tempo que isso, ele gera uma cadência que é um pouco um progresso, né? É uma coisa meio progressista, que põe a gente num fluxo e que não para, cara. Porque tem um problema, tem solução, tem um problema, tem solução. Quando a gente muda, e eu acho que para mim a regeneração entra como muito esse aspecto de pausa, de calma. Quando eu olho, calma, existe uma potencialidade latente aqui, existe um aprendizado, existe algo para se revelar que eu não estou vendo e eu não vou poder ver sozinho, porque é algo muito maior do que eu, mas que inclui toda a inteligência, toda a história e toda a vivência que eu trago. Aí eu acho que a gente começa a entrar num processo, o ciclo de novo, né? Um processo em que o indivíduo é honrado através do serviço que ele faz. Porque em termos de potencialidade, você precisa de todos. Eu estava lendo um relato de uma africana tribal também, a tribo dela chama Dagara. E eu não vou lembrar se o país é Gana ou não, mas ela fala disso, ela fala que a tribo está para o indivíduo. E, por exemplo, quando um casal casa, a tribo inteira casa junto. As pessoas que querem casar, casam junto com esse casal. E o casamento é para todos. E quando o casal está tendo um problema, a tribo vai imediatamente ajudar. E ela falou, cara, mas não é porque é só eles querem. Porque eles sabem que se aquela pessoa estiver tendo problema, a capacidade dela de entregar os dons que ela tem diminui. E isso quer dizer que a tribo perde. Então, olha que perfeito, né? É uma ética civilizatória maravilhosa que é Ubuntu, que é eu sou porque nós somos. E a potencialidade me traz isso. E a potencialidade, ela faz com que você se respeite a partir do serviço, do dom que você traz. E os outros reconheçam esse dom e percebam que ele é muito essencial. O problema, ele traz solução, ele traz inteligência, ele traz a capacidade de resolver. Então, é muito sutil, sabe? O ajuste que a gente vai fazer para conseguir ver o mundo de uma forma mais amorosa. Porque é interessante, não é uma forma mais humana, é uma forma mais natural. Porque talvez a gente já vê o mundo de uma forma muito humana. E aí eu pus essas ondas aí, porque é esse, a onda pode devastar tal, mas o surfistão, que é o cara que vai nos acompanhar agora, ele surfa a onda, cara. E eu acho que eles têm Tem, né? O pessoal que está muito em contato com a natureza traz essa sabedoria. Pode passar, Lu. Ixi. Bom, tomara que todo mundo consiga ver. Esse eu quis trazer um pouco para ilustrar graficamente, assim, por mais cartesiano que seja esse paradigma que a gente está trazendo, não é cartesiano, você pode ver que tem uma espiralzinha ali para quebrar um pouco a lógica. Mas essa é uma ideia que é trazida pelo Daniel Wall, que é um dos grandes caras também de regeneração. E o que ele fala eu vou me aproximar de novo, ele fala nesse sentido de o que é o framework da regeneração. Então, o que a gente tinha até agora? A gente tirava mais energia do que a gente dava. Então, pega e dá um pouquinho. Pega, dá um pouquinho. E isso implica uma prática que você está quebrando o sistema, você está diminuindo a vitalidade dele, você está degradando ele. Aí a gente começou a sacar e falou, opa, calma aí, ó. Isso aqui vai dar problema pra gente. Aí surge todo um conceito que é fundamental, e eu acho que é essa questão de transcender e incluir, que é complementar, cara. Vem a sustentabilidade, mas que hoje a gente tem que dar o passo além. Mas o que é a sustentabilidade? Degrada e planta. O que eu degradei e o que eu plantei ficou igual. Deu ok.
deu 0. Só que o lance é, a gente vai se sustentar no quê? Gente, sustentar é manter uma parada como está. Tipo, segura, mas já tá ruim, já ferrou. Então a gente precisa começar a dar mais do que tirar. Porque a balança, o sustentar, a balança já tá assim. Então a gente precisa começar a dar. Dar, até a balança virar. Tem um desenho bonitinho que eu não coloquei, mas que tem essa balancinha, umas bolinhas aqui de degradação e de regeneração. E eles falam, esse é o modelo que é ali para baixo, degenerativo. As bolinhas estão vindo daqui para cá. Esse é o modelo sustentável. Esse é o modelo regenerativo. Aqui, ó. Talvez a gente poderia fazer assim. Ele vem e sobe. Então essa ideia que vai passando pelo restaurativo, que é os humanos fazendo coisas com a natureza, o reconciliatório, que é reintegrando o humano como parte integral da natureza, e o regenerativo, que é participação apropriada e desenhar como a natureza. E pode passar, Lu. E aí é essa grande visão biocêntrica. A gente não está desenhando com a natureza, porque é impossível desenhar sem ela. Desenhar no design, né? Não dá. Então, esse do lado aqui esquerdo da telinha tem a visão antropocêntrica, que até hoje é prevalecente. As nossas leis são antropocêntricas. Elas são você legisla para quem? Para a humanidade. Você não legisla para o macaco. Você não legisla para a taturana. Você não legisla para o rio. E aí que vem, esse é um dos movimentos que eu estou fazendo parte, que é dos direitos da natureza, direitos da mãe terra, no Brasil a gente está chamando de direitos da natureza, que alguns países no mundo já estão na vanguarda disso. Cara, Equador, Bolívia, Colômbia, eles estão integrando os direitos da natureza, que tem uma carta que eu posso passar para vocês, na Constituição. A Colômbia pôs na Constituição. Então, toda a Constituição dela é permeada por direitos dos rios, das montanhas, das florestas, das árvores. E você pode, e já tem algumas decisões judiciais, a gente não vai ter o fórum, convido todo mundo, vai ter o fórum dos Direitos da Mãe Terra, dia 3 de junho, no Parque Vila Lobos. E a gente vai trazer algumas atividades muito legais. Vai ter uma que é com o juiz, que promulgou a primeira sentença em favor de um rio. O rio processou uma empresa, eu não sei os detalhes desse caso, mas o rio processou uma empresa, como, né, a sociedade civil, dando voz ao rio, que não é uma bacia hidrográfica, não é um rio. Porque o resto é criação nossa. Bacia hidrográfica é a gente que inventou. E o rio ganhou o processo. Isso é legislar em termos biocêntricos. Tudo tem vida. E aí você pode ver que tem o nosso homenzinho ali e tem o nosso surfer, que está surfando a vida, está surfando essa onda maravilhosa de existir, viver e está encarnado numa esfera flutuante no espaço sideral. Tipo, caraca, mano, é muita loucura e não dá pra gente fazer mais o que está fazendo. Então, entra essa questão o ambiente natural vivo, o ambiente social vivo e o ambiente econômico vivo, com essa galera toda do lado direito. Tem ali o alce, tem ali o cachorrinho, tem ali a planta, tem ali... Vamos expandir. E eu vi a galera falando, é do ego pro eco, e eu acho que eu gosto dessa coisa, mas eu diria que é diferente. Porque o ego, eu acho que eu gosto mais daquele desenho que é uma pirâmide. Então tem o ser humaninho em cima e todo mundo embaixo. Esse aqui, você pode ver, ó, eles estão em círculo. Só que quem está no centro? Quem é especial? Porque não é só o do poder. Você pode querer eu quero ajudar a natureza, eu sou puta ambientalista. Só que você quer ajudar a natureza. E você não percebe que você é a natureza. Que não tem como você fazer isso separado. Então, eu diria que é mais da dualidade para a unicidade, para a integração. É a síntese do que é existir. Pode passar, Lu. E aí eu quis trazer um pouco
vamos lá, porque você viu, a filosofia vai longe, gente. A filosofia vai indo, vai indo, vai indo. E aí, quem está fazendo isso? Cara, hoje você tem produtos, serviços, experiências. Eu vou explicar um pouco o que é experiências, que eu considero. Você tem educação voltada para a regeneração. Negócios, não pus muito, soube muito como fazer, mas é mais a questão dessa economia financeira. Hoje você tem a economia financeira voltada a pensar, calma aí, como, beleza, beleza. É claro que eu sempre o meu pezinho revolucionário ali, tipo, pô, será que essa galera consegue mudar mesmo? Será que não tem que desmonetizar? Tem umas estruturas muito bonitas aí de desmonetização, procura contribucionismo. Michael Tellinger, depois eu mando para vocês. O cara fez o planejamento da Revolution, que a gente pode começar rapidamente. Mas esse é outro tópico, Revolution, que eu sou apaixonado. Tecnologia, você já tem tecnologia voltada para a regeneração e, pasmem, não é só tecnologia digital, tecnologia social. Círculos restaurativos. A gente tem o pessoal da Jusló, que trabalha com mediação. Mediação é restauração. Regenera os laços humanos. E é importante porque a gente é a natureza também. Você tem política, que é essa parte toda dos direitos da natureza. E tudo isso sendo pensado da onde? A partir de lentes de design, lentes de como fazer, e que daí você tem muitas também, que eu acho que a gente pode ir abrindo mais na parte de conversa, que eu acho que é o que a Lê vai poder trazer com a gente. Estou contando com a sua colaboração, Ale, e partilha para enriquecer a gente. Com a biomimética, você tem a caórdica, que é um método de design maravilhoso, que você começa com qual é a necessidade. Depois você viu a necessidade de fazer o que você quer fazer. Cara, existe uma necessidade no mundo que precisa ser atendida? Existe. Beleza. E o que você precisa se tornar para atender essa necessidade? Ah, eu preciso me tornar uma tribo de co-aprendizagem. Ah, beleza. E quais os princípios que organizam isso? Então, são outras ferramentas, sabe, de olhar. Então, você tem, por exemplo, de produto, eu estou entrevistando uma galera que é da Guayaqui. Eles produzem mate, erva mate, lá na Tríplice Fronteira. É surreal. É surreal. O trabalho que eles fazem é maravilhoso. Eles integram o processo com a comunidade, eles plantam em terras indígenas, pagam fair trade, ajudam a comunidade indígena a se reestruturar, preservam a cultura, porque é um dos valores deles. E eu já fui visitar e vi o trabalho sendo feito. O mate, ele para ser plantado, ele regenera a terra, porque ele é uma planta de sombra. Então, para ele existir, você precisa ter floresta. Então, eles estão plantando tudo com agrofloresta. Toda a parte de energia, eles estão conseguindo fazer solar, transporte, embalagem biodegradável. Os caras, assim, nível. E eles incluem quem está. Eles respeitam, chama Guayaqui, que é o nome de uma comunidade no Paraguai. Eles reembolsam a comunidade para poder usar esse nome deles. Eles estão ajudando a comunidade a se reestruturar. Então, é uma outra visão, né? É um outro paradigma. E dá para fazer. Eu quis colocar isso quem está fazendo para mostrar que não é só filosofia. É uma filosofia prática. E ontem saiu uma frase, eu estava num grupo que a gente estava falando sobre regeneração. Isso é uma frase que é: regenerar é agir com a humildade de escutar. E para mim é muito isso, a gente pode fazer tudo o que a gente faz se a gente tiver a humildade de escutar esse círculo do qual a gente pertence. Pode passar. E aí esse é muito... Eu falo que a regeneração ela tem autoconhecimento by design. É intrínseco, porque ela traz essa questão de como nos tornamos algo diferente, como criamos novos olhares, novas relações. E aí esse marco que eu criar como natureza. Só que para eu criar como natureza, eu tenho que ir muito fundo no que eu acredito. E eu tenho que estar diante de como eu me relaciono com o mundo. E para fazer isso, alto nível de evolução, búdico. Porque você tem que se questionar, aí entra o ego para mim. Aí você tem que questionar esse ego do querer, dos processos de design, né, já vem de muitos lugares, mas se aplica muito à regeneração. Às vezes questiona muito,
Tem uma pessoa, eu quero fazer uma estrada, eu não quero fazer uma estrada. Por que você quer fazer a estrada? Para eu chegar mais rápido no trabalho. Por que você quer chegar mais rápido no trabalho? Ah, para eu fazer minhas coisas, terminar e voltar para casa. Por quê? Pô, porque eu quero estar com a minha família. Tá, então você quer fazer uma estrada porque você está dizendo que a sua questão é sobre pertencimento e é sobre laços. É. Aí o outro, por que você não quer fazer estrada? Não, porque vai degradar o ambiente. Por que isso é importante? Não, por que isso é importante? Cara, porque eu cresci jogando na floresta que vocês vão derrubar para fazer essa estrada. Cara, então você está falando de pertencimento? Você está falando de laços? É. Nossa, então vocês estão falando que vocês querem preservar as mesmas coisas? Vocês só acharam formas diferentes de fazer isso? É. Uau. Agora a gente pode começar a falar do ponto zero. De onde está vindo, de onde nasce. Isso é desenhar como a natureza. Porque a natureza ela vai no zero. E aí é ground up. Só que tem que ter um nível e uma capacidade de se observar e de não tentar o controle, mas reconhecer a possibilidade de entrega, de confiar. Eu gosto dessa ideia desde os arquétipos, você tem um arquétipo do tecelão, né? Pelo menos um trabalho que eu fazia. E aí o tecelão é o tecelão porque é o que é o que confia, é o que aprendeu a confiar. E confiar é esse fiar com os outros. São essas teias, né? E por mais que eu sou apaixonado pelo conceito de rede, vai Max, que está me ensinando um monte sobre isso, eu estou participando com vocês. Eu acho muito precioso um complemento disso, que é o conceito de teia. A teia, e até vem a coisa do NetWeavers, né? São as aranhinhas. Viajei agora. Porque elas estão mantendo essas coisas conectadas, né? Eu gosto da ideia das teias também. Essas teias de acontecimento, teias de coisa. Tem uma brisada. E aí essa foto muito bonita que eu acho que é do surfista, talvez. Eu boto fé que é dele, porque ele tá de costas, não sabia a cara dele. E boa, pode passar. Lu, por favor, obrigado. E esse é o planeta Terra, gente. Vocês estão vendo? É magnífico. A gente teve a oportunidade de ver esse planeta na década de 70, foi a primeira vez. E sempre me marca a coisa de como rolou essa visão, né? Eu vi a entrevista com os astronautas, não sei se vocês já viram, é tipo... Os astronautas falam, cara, a gente saiu procurando a Lua. A Lua! Vamos pra Lua! É lá, esse é o resultado. E aí teve uma pessoa dentro da nave que virou a câmera para a Terra. E essa foi uma das visões mais transformadoras que a gente teve na história. Porque é a primeira vez que você reconhece que é uma coisa só. E se você olhar, é interessante a gente ter a dimensão. Se você conseguisse fazer um momento assim, a gente pode até tentar, olha bem essa imagem, aí eu vou pedir que a gente feche o olho um segundo. E aí percebe como talvez até tenha um senso de separação. Você está de olho fechado, você está dentro da sua casa, ou do trabalho, de algum ambiente. Mas se você pudesse se expandir, usando a imaginação, assim, que são essas imagens em ação, e sair desse teto que você está e subir, e olhar teu bairro, a cidade, de cima, e subir, e olhar um continente, e de repente olhar a visão que esse astronauta teve, de olhar um planeta. E perceber que aí pode abrir o olho e ver o planeta de novo, cheio dos surfistas. Tá cheio de surfistas o planeta. A gente surfando a onda. Pode olhar aí, ó. É um só. Não tem fora. É a gente. Tá vendo? O ser humano tá misturado nesse verde, nesse branco. É a gente. Então, essa imagem é poderosa. Poderosa. É nosso planeta.
de todos que habitam. Caraca, é muito importante isso. A gente precisa muito aprender como conviver com ele. Aí pode passar. Capitão Planeta. Todo mundo conhece o Capitão Planeta, mano. Já tava aí. Já tinha solução, ó, no desenho animado. Pai, já tinha um brazuca. Então, beleza, gente. Essa é a parte mais teórica que eu queria trazer. E deixar o Capitão Planeta aí pra vocês, pra gente fight the system, break the law, revolution. É isso. Eu acho que eu convido a Alê, que é uma triber, mas nesse momento ela também é uma convidada especialíssima, que se quiser trazer um pouco, Ale, acho que a tua visão disso tudo e a visão da biomimética também, acho que tem uma riqueza, né, algumas passagens da biomimética são maravilhosas, aquela do a vida cria as condições para a vida, é uma que sempre me toca, e acho que a gente ia abrir, começar esse diálogo de onde toca, de onde a gente se compreende nisso e como isso pode integrar nossa prática que a todo momento pode ser transformada, né? E a todo momento a gente pode sair desse lugar de dar espaço, ter uma pausa, silenciar, ouvir onde eu estou inserido e aí sim oferecer os dons que eu tenho e não resolver nada e não tem problema ser resolvido. Tem só potencial de se entregar mais e mais e mais e mais, porque todo mundo vê como uma parada maravilhosa. Vai planeta. Posso tirar a tela? Pra gente... Pode, Lu, pode. Tá. Se daí eu consigo ver todo mundo agora. E ajudar aqui a tirar o mute das pessoas. Vamos lá. E a Lu também, né? Perdão a Lu tem todo o conhecimento também, está imersa no conhecimento da permacultura, que também trabalha muito com essa questão de ciclos e um olhar muito generoso, né? Muito generoso para o planeta. A gente tem que honrar muito, muito, muito essa linha, né, que vem, essa frente que vem com a permacultura e tudo que ela traz. A permacultura e essa questão regenerativa que você estava contando é tudo a ver. Na verdade, uma é complemento da outra. Tipo, várias frases que você colocou são frases que a gente usa na permacultura. Então, na verdade, elas estão entrelaçadas, não tem muito como separar uma coisa com a outra, porque a permacultura, na verdade, é um processo regenerativo, né? Então, tá tudo muito junto e misturado. A permacultura tem uma frase que é boa, quer dizer, uma expressão que é boa, né, que tangibiliza muito, que é as paisagens regenerativas, né, as regenerative landscapes. Que às vezes você vê aquele solo degradado e você vê uma coisa viva, você fala, isso são paisagens regenerativas, eu acho tão lindas, sabe? Que legal. Vamos liberar aqui para ele falar. Eu escutando você falando, Felipe, foi super emocionante. É super bonito você escutar coisas que você sente e acredita, fortalece o propósito, e acho que nessa visão da regeneração não tem como todo mundo não estar no mesmo propósito, porque eu acho que é uma forma muito inclusiva do vivo pelo vivo e da abundância, né? Assim como na permacultura, acho que a biomimética ela tem um monte de similaridades com o que você falou, e acho que tem algo super central nessa história toda, que é essa questão da lente, né? Então, a maneira como a gente olha a nossa natureza e a natureza que está ao nosso redor, né? Então, acho que começa tudo muito daí, né? Acho que, em primeiro lugar, ninguém faz permacultura ou biomimética ou entra em processos de regeneração se você não se reconectar com o que você é sendo natureza.
Então, voltar a entender que você faz parte integrante de um sistema que pulsa, de um sistema vivo, que autorregula, sua presença também tem uma pegada de autorregulação, né? Autorregulação na área onde você está. Então, a gente não passa batido do sistema vivo, mesmo andando de metrô, mesmo fazendo qualquer coisa. A gente tem integração disso tudo, né? Então, eu acho isso super legal. Eu acho que é algo que a gente, com a fase adulta e com esse automatismo de olha a tela, vive, corre, entra, sai em reunião, um monte de corridas que são super legais, que tem vida, que tem impulso, a gente às vezes cai num automatismo que você não percebe que época do ano que a gente está, que árvore que está florescendo, que cor que está na rua, que árvore que está perdendo folha, que folha que você chutou, tem folha no chão, sabe? Acho que a gente às vezes perde essas coisas tão corriqueiras, tão muito simples, a gente desconecta, e se a gente não treinar um pouco onde eu tô, de que jeito que eu tô, e o olhar também, né? Tem uma coisa super legal, que é um exercício que a gente faz, que é você olhar o chão pertinho, porque quando você é criança, você vê o chão muito perto de você, e você tem a capacidade de ver pequenos detalhes, pequenas coisas que estão acontecendo naquele universo menor que está no campo dos seus olhos. Quando a gente cresce, a gente tem essa visão meio macro, a gente vê e acaba não vendo os detalhes. Então, eu acho isso aí super legal, isso que você falou do treinar o olhar, porque passa muito por aí, né? Que eu vejo, como que eu vejo, né? Então, é uma maneira de você estar presente aonde você está. Diria isso, assim, que são, acho que duas coisas que é esse tema, né, da biomimética, que é a vida cria condições para a continuidade da vida, né? Então, você não faz nada que não seja para a continuidade do que é vivo, incluindo você, né? E o padrão, assim, ético da biomimética, que eu acho que ele é bem simples, mas ele fala respeito ao ser humano, respeito a todos os seres vivos que estão hoje aqui. Então, tudo que você faz que tem respeito não só ao ser humano, mas sabendo que você não é o único a ocupar o planeta Terra. Acho que é isso, assim, que eu senti vontade de compartilhar. E eu achei essa história de olhar para o problema e entender que é um potencial dormente de abundância, assim, genial, porque ela é uma chave. Se você vê que aquele problema está vinculado com uma escassez, qual é a relação de abundância dele? Então, eu achei que é tipo um mantra que dá para ter na cabeça para toda vez que você está lidando com alguma coisa que parece um desafio, entender que esse é só uma possibilidade, o potencial de uma virada, de virar uma chave, de ver por outro lugar. Isso. E que é interessante como ele vai permeando tudo, né, esse olhar. Eu tô lembrando um pouco até o Max falando, do olhar do Bert, né, e do sistema que é do... Cara, se tem algo, tem ali uma iminência de amor, né? Então você tem que achar... Eu fiquei com essa solução do lance só me veio agora, tipo, achar um lugar no seu coração. Então sempre tem a capacidade de amar dentro do sistema. Um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. E esse incluir do regenerativo é um incluir muito amplo, porque é o incluir do social, é o incluir do indivíduo, é o incluir da partícula. Gostei muito desse exercício da olhar o chão. Sei quem sentiu algo aí, sejam gases ou sejam insights, pode partilhar. Como é que a nossa tribo aqui, o The Tribe, como que a gente poderia entrar abraçar esse conceito da regeneração no dia a dia, na nossa rotina, no nosso trabalho? Existe um princípios assim que a gente pode começar
a aplicar na prática? Eu vou falar disso no meu encontro. Olha, pessoal, já fazendo propaganda. Boa. Eu acho que é super pertinente. Eu acho que tem, em termos de regeneração, como ela tem esse desde o amplo, que é esse do olhar, quanto do micro, ele tem perpassa muitas coisas e muitas de diferentes naturezas, né? De diferentes essências. Tem alguns princípios que são variados, tem muitos princípios de design e que são usados, então desde a biomimética, por exemplo, tem os princípios da vida, que são algumas estruturas básicas que eles reconhecem, que é como se opera, então esse que a Ale trouxe, de respeitar o ser humano e respeitar todas as outras formas de vida, que aí é mais amplo, né? mais contempla e abarca tudo. Tem um que eu gosto muito, que eu estou usando muito, que eu vou começar a tradução, estou falando com o pessoal que criou, que é um olhar, é uma lente também. Você fala de lente, né? Porque é sempre como você vai olhar para algo. Chama Sustainest. E ele fala... Eu trouxe o livro. Vou começar a traduzir. Mas ele fala de compartilhar. Ele tem quatro bases, que é compartilhar, o localismo, a connectedness, que eu nunca consigo traduzir, é conectivização, que não é conectividade. Como conectividade? Eu pensei, conectividade pode ser, eu acho que perde algo, mas conectividade. Então a capacidade de partilhar, o localismo, a conectividade e a proporcionalidade. E dentro disso é muito prático, porque aí começa, e por isso que eu trago muito a ideia do design. Como você integra isso na sua vida? O próximo projeto que você for começar, você começa pensando, ou você usa uma lente dessa, você vai pensar, nossa, o quanto eu estou integrando comunidade, o quanto eu estou integrando a experiência local do que eu vivo, o quanto eu estou proporcionando novos tipos de diálogo. E aí você tem diversos caminhos que você pode ser. Tem uma imagem que eu não mostrei, mas sempre tem essa ideia de sair da menor parte e infinitamente crescer, na medida que for possível. Então, você pode integrar pensando de falar, nossa, ok, eu vou fazer isso. Tudo bem, quem é afetado por isso e quem é importante eu incluir nisso? Putz, eu vou tomar uma decisão. Hoje eu vou decidir não ir trabalhar. Tá bom, quem é importante eu incluir nisso? Cara, talvez eu sou, né? Pô, tem pessoas, tem... Uma decisão, você pode fazer uma decisão regenerativa. É muito voltado para projetos, eu tô, né? Então, você vai desenhar um projeto, até se você quiser partilhar aquele hotel que você mandou, um pouco como foi a experiência de desenhar isso. Porque você vai desenhar, você começa como? Qual o propósito? Onde a gente está nascendo com isso? Depois que eu percebi qual é o terreno comum, poxa, essa é a intenção, eu vou perceber quais os princípios que regem isso. Como eu vou direcionar? O que me direciona que eu não quero deixar para trás? Poxa, é o respeito, direciona que sempre tem que ser divertido. Tem muitos projetos regenerativos que têm essa premissa, tipo, um dos princípios tem que ser divertido. Então, o que a gente... Né, se der tudo errado, para onde a gente vai olhar? Cara, vai olhar para os princípios. Depois, quem tem que ser incluído? E essa que entra muito, o Sustainers, por exemplo, entra nessa parte. Cara, vamos incluir a comunidade local? Vamos. Beleza, quem é o bioma, né? Qual o bioma local? É a Mata Atlântica. Tá, tudo bem, como a gente inclui isso também? Ah, tudo bem, ó, você tem isso aqui também. Você tem a parte de políticas públicas. Ó, como a gente inclui isso? Tem um gráfico bem legal que mostra você vai saindo dos substâncias que você usa para pessoas se afeta, comunidade se afeta, arquitetura do que você está criando, aí você cresce para a parte de como isso dialoga, então, toda a parte de logística, e isso cresce para toda a parte de ecossistema, como você está impactando um ecossistema maior, que cresce para a parte global. Então, acho que eu não tenho essa resposta específica, esse é um dos meus dons, é não ser sintético, mas o Max me complementa nessa história, por isso que a gente é sombra. Mas eu posso dar esse caminho nesse sentido, é aberto, é muito do questionar
e questionar, para mim, vem muito como eu incluo mais, sabe? É aquela pergunta de eu amei o suficiente? Não, dá para amar um pouquinho mais. Então, eu contemplei o suficiente. E aí tem cada um, e eu tenho uma pasta só de princípios, por isso que eu não consigo dar. Você tem capitalismo regenerativo, né? O pessoal que está propondo capitalismo regenerativo, eu tenho minhas dúvidas, mas eles têm princípios. Você tem o pessoal que propõe a lente regenerativa, eles têm princípios. E cada um tem um bloco de princípios que todos passam por escuta, ouvir onde você está antes de fazer qualquer coisa, pertencimento, incluir quem você está trazendo, passa pela questão de oferecer esses dons, de falar, cara, já traz de dentro do sistema, de dentro da comunidade, de dentro de você, de dentro da sua família, reconhece o que já tem, traz o que já tem e usa isso. Então são meio esses pontos que sempre convergem, assim. É uma resposta complexa para mim. Eu não sei dizer com facilidade. Ótimo. Isso me faz associar com o trabalho que eu faço, que na verdade eu entendi. Desculpa. Eu entendi que eu faço isso, que eu pratico isso no meu método intuitivamente. E que eu já trabalho isso, né, por essência e pelo jeito que eu fui criada também. Eu trabalho com a descoberta, com a conexão das pessoas com elas mesmas, para que elas descubram para que elas nasceram, qual a missão de vida delas. O propósito é uma coisa mais poética, mas a missão de vida é o como, para quem e o que fazer. E aí o método que eu desenvolvi, eu consigo chegar nisso. E pegando outro gancho, aqui em Varginha, onde eu moro, o pessoal está com um projeto para a cidade se tornar um polo empreendedor até 2020. E o empreendedorismo Kids me chamou muito, porque eu tenho basicamente que desenvolver uma tecnologia social de empreendedorismo para crianças e adolescentes. E eu não consigo enxergar outra coisa senão conectá-los, mostrar como que conecta com a essência deles. Porque aí eles vão empreender numa coisa mais honesta. Então, estou torcendo para isso dar certo e se eu precisar de ajuda, eu grito vocês. Como eu falo o seu nome? Vai. Na verdade é Vádia, mas meu nome é esse nome que meu mestre me deu. Mas como você gostaria de ser chamado? Eu gosto bastante de Vádia porque no dia a dia todo mundo me chama de Brenda, né? Como falo, meu nome artístico é Brenda Freitas. Meu nome de verdade é o nome que o meu mestre me deu, eu considero, né? Que é Prem Vádia. Vádia. Bom, então eu vou te chamar de Vádia. Eu acho que sim, acho que é legal quando começa a dar esse insight. E eu diria que você cuida de um pedaço muito fundamental do que é regenerar, que é o pedaço do indivíduo. E é a partir disso, como ele entraria nessa, vamos dizer, num conceito mais dessa espiral regenerativa. É no momento que esse indivíduo se reconecta, ele consegue perceber que ele tem algo para oferecer. No momento que ele percebe que tem algo para oferecer, ele percebe aonde ele pode oferecer. No momento que ele percebe onde ele pode oferecer, ele encontra com quem ele pode oferecer. No momento que ele encontra com quem ele pode oferecer, eles começam a regenerar um lugar. E daí eles começam a se conectar. Eles começam a se conectar. A regeneração tem muita conexão com esse lance do localismo. Eles falam que é um valor, não é uma qualidade geográfica. Ao mesmo tempo que você está muito conectado com a terra, o espaço que você habita, você pertence a ele. Então o localismo aplicado no The Tribe é a gente sentir que a gente pertence aqui. Então eles falam, o localismo ele tem comunidade dentro, são 3 itens sempre dentro de cada um. Comunidade, experiência local e rootedness, que é muito para essa parte das raízes, da tradição. Então, eu acho que na medida que você consegue ampliar essa espiral,
você está entrando nesse ciclo regenerativo? Precisarei de você. Vamos nessa, vamos nessa. Essa aqui é o chamado da vida, cara. Pode ser bem complementar para o que eu já tenho mais ou menos estruturado. Obrigada. Imagina. Não, demais. Vamos falar até essa coisa de polo empreendedor. Tem muito pano pra manga para isso. Tem para desenvolver, para fazer dentro de um espaço consciente, um espaço regenerativo. E falar, calma aí, não é só criar um polo empreendedor como o Vale do Silício. O que é o polo empreendedor que já habita Varginha? Só que ninguém ouviu ele ainda. Na verdade, a gente quer gerar mais a cultura empreendedora de modo geral, até com uma assistência mesmo para a comunidade bem forte nisso, né? Tem um plano para coaching pessoal, para desenvolver o empreendedorismo em todas as áreas, não somente nessa tecnológica, né? Mas aqui já acontece algumas coisas muito escondidas e isoladas. E desorganizadas, obviamente. Felipe, é capaz que eu faça uma live sobre biomimética ou um encontro. Na verdade, até estava pensando que era legal que a gente fizesse um encontro para fazer umas 2 dinâmicas de observação, porque falar de natureza sem lidar com ela e sem lidar com a gente fica um negócio muito duro. Então, para entender um pouco, a ideia é essa. Então, mais para frente a gente faz isso e dá mais profundidade ao que é. E para quem nunca ouviu falar, que tomara que tem um monte de gente, ou não, mas é uma ferramenta, uma ciência, uma filosofia, um método. Você chama para onde o lado que você acha que faz mais sentido de inovação inspirada na natureza. Então, tem um método que eu acho que é um chão para você pisar. Você pode andar nele como você quiser, mas é um chão. E tem todo um processo de como que você, mais filosófico mesmo, que tem a ver com essa reconexão, com esse treinamento do olhar. E daí você aplica para onde você quiser. Embora seja um processo de design, o design abrange como que pessoas se organizam, comunicam, vivem, plantam. Imagina, eu estou estudando aí uma possibilidade de trazer muito mais biomimética para agricultura, então é uma mistura do que seria agrofloresta com permacultura, mas trazendo mais princípios, enfim. Mas chegar no momento a gente conversa mais. Eu não sei o pessoal, acho que eu vi alguns pulando aqui, como eu tô no celular, eu não tô entrando tanto no chat. Mas alguns falaram que tinha insight, alguma coisa, acho que eu adoraria ouvir onde tocou, como entrou isso para vocês, como foi, para os que não conheciam, o que pareceu para vocês e como é esse primeiro contato ou como é essa porta que se abre. Posso falar? Eu, Gil. Vocês estão me ouvindo, então, né? Então, Felipe, quando você começou a falar, foi até pegar lá. Não sei se você já viu esse filme aqui. Não tem em português, na verdade, In the Shadow of the Moon. Na verdade, os caras, eles fizeram um documentário com todos os astronautas da NASA que fizeram missões. Isso nos anos 70 e tal, nos anos 60 e anos 70. E aí, quando você falou esse lance da visão da Terra que eles tiveram de lá, e é bem isso que eles relatam aqui, assim, incrível como uns até tiveram o impacto foi tão grande, né, que tem uns que realmente, quando voltaram, ficaram meio, né, tipo, batendo pino, assim, que o cara não conseguiu mais voltar para a realidade do que tá aqui, né. E, cara, eu já vi esse filme umas 20 vezes, esse documentário. Toda vez que eu choro pra caramba quando eu vejo, cara. Eu vou te mandar depois Eu tentei, assim, em português não tem. Eu vi num avião uma vez, e aí, sabe quando você vê no avião que você não grava o nome do documentário? Enfim.
Mas é lindo, gente, super recomendo que quem tiver, porque é bem isso aí, esse lance. Depois que o cara faz essa conexão, que você não consegue mais, né, perder essa coisa do tamanho da Terra e o teu tamanho também, né? Então, no que o cara voltava, eles começam a contar os relatos, assim, do que era banal, e tem uns que não voltaram, né? Tem uns que ficaram bem loucos. Mas é lindo esse documentário e tem muito do que você falou aí. Foi uma coisa que eu nem percebi tanto quando eu estava assistindo. Não foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, mas que me lembrou muito quando você falou. Vou mandar o link para você direitinho, porque é a coisa mais linda. E é bem isso que você falou mesmo, né? É bem legal. Depois eu mando para todo mundo no grupo. É isso que eu queria falar. Ah, que legal. Eu conheci o overview desse. O overview está disponível online, mas nunca tinha visto desse outro. Os caras são velhinhos, né? Eles são assim mais idosos. São demais. Tipo, altamente espirituais. Disso tem uma história que me contaram uma vez. Que eu acho demais, cara, desse sentido de expansão. E ela não é tão óbvia assim, mas é que tava. Quando eles instalaram e foram fazer o primeiro grande voo, né, em volta da Terra, foi essa primeira. Eu não sei como chama isso, mas tem um nome. Foi em volta da Terra. Eles tiveram que instalar várias bases ao longo de todo o planeta para conseguir acompanhar, porque quando saía de um Claro. satélite, tinha que entrar em outro, saía de um satélite. Dark Side, né? Eles têm esses pontos E aí de som. eles colocaram um no deserto, na Austrália. E a história, dita real, é a seguinte, que o cara tava lá dentro e tal, não sei o que, dentro das máquinas dele, né, e ele sai, abre a portinha e sai. Pra dar aquela descansada e tal. E ele olha e tinha uma fogueira com alguns aborígenes. Alguns nativos e aí dois deles saem, vem andando, de noite, assim, era, né? E a fogueirinha acesa, eles vêm andando, param no cara e tipo, o que você tá fazendo? Aí o cara pensou, né, puta, como vou explicar, mano? Tô me conectando com uma nave no céu, será que os caras entendem? Espaço sideral, tipo. Aí ele falou, não, eu vou simplificar, né? Fez assim, ó. Tô me conectando. Aí eles olharam e falaram, tipo, apontaram pra trás, assim, e tinha um velhinho sentado, né? Eles apontaram e falaram, ele também tá se conectando. Então Muito legal, né? é uma visão muito ampla, né? E quando você vê, e é o que eles falam, quando você vê desse outro lugar, é muito chocante. Demais, quero sim essa Não, referência. é demais. Eu choro toda vez que eu vejo. Então, mas eu te mando o link. É isso só que eu queria falar. Sabe uma outra coisa que eu também, essas coisas do ver o planeta da Lua, na verdade, quando eles olharam para a Terra, eles estivessem se vendo para dentro, né? Porque eles estavam procurando a Lua, é o que estava fora. E de repente você vira ao contrário, você está vendo de dentro, né? Isso é muito importante, que as pessoas elas sempre buscam o que está para fora. Elas sempre buscam encontrar as coisas que estão fora dela, né? E de repente você olhar para dentro pode ser um choque. Você pode pirar que nem os astronautas e não conseguir voltar. Então é importante, assim, fazer isso, mas também ter que ter um cuidadinho aí aos poucos, né? Mas alguém, o Zapata Emiliano tinha falado que tinha uns insights. Verdade. Vocês estão me ouvindo? Sim, tipo isso. Então, eu tive, principalmente quando ele falou essa questão de olhar o problema sob a ótica da abundância, eu comecei a fazer paralelos, assim, na minha jornada, que se eu tivesse tido essa ótica ou olhado por essas lentes, talvez eu teria sofrido muito menos, assim. Então, ter contato com essa nova forma de consciência, para mim, assim, abriu uma janela maravilhosa, assim, né? E é algo que eu quero me aprofundar e saber assim, mais, porque realmente me tocou profundamente, principalmente essa parte. Eu estou aqui
em um looping de insights e pensando e repensando várias coisas, assim, que eu já passei e que talvez eu pudesse ter evitado, assim, principalmente essa questão de ansiedade, sofrimento, se eu tivesse visto por uma ótica de abundância mesmo. Que demais. Bom, então estamos aí para que precisar nos inspirar nesse sentido Ah, e acho legal, que tem o pessoal obrigado. do conhecimento também. Eu acho que o Agni não tá, né? Hoje também. Eu queria conectar com o xamanismo, com toda a história. Eu acho que conecta tanto com essa parte de uma outra percepção, né? Uma realidade expandida, mas expandida em outro sentido, né? Um sentido muito presente no ser, assim, que é como o ser se expandido, né? Então, que legal. Pô, fico muito feliz que deu uns insights aí, pessoal. Eu queria falar, Felipe, achei muito legal a apresentação e as ideias. É muito inspirador, de verdade. Eu peguei, assim, o que eu acho que está mais, é, que ressoa mais é essa coisa de como, você estava falando, de como montar um plano de negócios ou um serviço partindo desses princípios do, da sustain... Como é que você falou que tem o... Su- É, Eles puseram um nome complicado mesmo. É Sustainest. sustainest. Pois é, e eu achei Sustain. assim muito legal essa de parte de escutar, da escuta da necessidade, né, da comunidade, do local, né, e depois o pertencimento de incluir diversas interessados, né, stakeholders, enfim, e a partir desses conceitos começar a pensar o que que a gente vai oferecer, né, e como que isso vai nutrir, né? E então achei isso assim muito bacana, uma coisa que eu quero dar uma lida e pensar um pouco sobre isso, porque eu achei que fez muito sentido, né? Pensar nisso também da integração de que a solução está dentro do problema, né? E essa coisa da integração de a gente faz parte dessa natureza e o problema faz parte da natureza e a gente faz parte da natureza, então quer dizer, tá tudo lá, é só a gente escutar, né? Então, achei isso muito legal. Queria depois realmente dar uma pensada, uma estudada a mais sobre esses assuntos, porque eu achei que fez todo sentido. Muito legal. Eu fico super disponível, Rita, é bastante conteúdo, assim. Eu já sou um cara da filosofia, do expandir. Então eu falei, nossa, não vou sobrecarregar. O primeiro slide, eu tinha feito uns slidezinhos, guias primeiro, tinha tipo 25 slides. Eu falei, muito. Aí que foi reduzindo, pro Capitão Planeta e tal. Para ficar divertido mesmo. Mas acho que fico super disponível para trocar uma ideia na medida que você se interessar ou na medida que você indicar, olha, nesse caminho eu precisaria de alguma coisa para bolar nesse sentido. Acho que eu te passo aqui o que for pertinente. Bacana. Daí vai ser bem na medida, é uma prática que você vai construindo, você começa a internalizar de uma maneira que você começa a realmente mudar, assim. Eu acho que o Emiliano ele traz um insight profundo, né? De falar, uau, cara, esse olhar ele conecta com como eu existo, com qual é o princípio que eu tenho para estar aqui. E aí começa a mudar, então você começa a olhar muito mais do calma, como eu posso, na verdade, responder de uma forma adequada a isso que surgiu. E aí você tem essas técnicas, entram mais como essa basezinha, sabe? Eu sei que eu posso usar essa técnica. Não, aqui é uma situação muito comunitária. Putz, então não dá nesse caminho, eu vou para esse. E aí tem o pessoal que fala dos valores, dos princípios, porque, será que eu contemplei? Então é um pouco um legozinho, assim, você vai montando a sua maneira e dentro de, muito dentro da, qual é a minha visão de mundo. É uma coisa que às vezes já estava um pouco mais congelada, né? Fazer negócios é isso, resolver problemas é isso, criar filhos é isso, ir pra balada é aquilo. Pois é, né? A gente fica segmentando e compartimentando tanto, às vezes, as coisas, e no fundo
né, não é assim que existe no mundo, né? Tudo tão segmentado e compartimentado. Então, que legal. Valeu. Vou depois pedir aí as. Pô, me fala, porque daí acho que a gente entende um pouco também a tua situação. Qual é onde te deu o insight de poder usar isso? Cara, porque eu tenho pensado muito, assim, eu estou conversando com algumas pessoas que querem investir em algum projeto que faça sentido, mas a gente está assim, super no início, sabe? De como que isso, o que é esse projeto, que bem que isso vai trazer, tá? Eu tenho outros projetos que são um pouco mais meus e não tanto com esses amigos, mas que é uma coisa mais ligada à comunicação, promoção de diálogo, conversas difíceis. Mas assim, não, são só hoje são só ideias muito soltas, assim, tanto essas questões como com um amigo meu, vamos abrir talvez uma câmara de mediação, mas como é que isso a gente vai promover de fato que essas mediações aconteçam? Será que esse é o caminho efetivo para promover isso? Como é que é? E com uma outra pessoa vamos montar um espaço que promova um bem-estar, um autoconhecimento, vivências, que vivências são essas, que coisas são essas. Então, assim, essas ideias ainda estão muito soltas e muito iniciais, todas elas, né? Então, eu acho que talvez isso, eu acho que me chamou a atenção porque são ferramentas que acho que podem ajudar a criar um conceito mais claro, né? Para onde que eu vou começar a pensar sobre essas coisas. Não sei se faz muito sentido. Na verdade, eu ia te perguntar, ele vai um pouco antes da ideia, antes do conceito, Essa foi a resposta para que pergunta? A Câmara de Mediação é a resposta para que pergunta? Uhum. Um centro de desenvolvimento é a resposta para que pergunta da tua alma? O que o teu ser quer tão profundamente realizar e trazer para o mundo que ele articulou dessa maneira? Que foi a melhor maneira que você encontrou até agora. Então, se você se conecta com calma, de onde nasce isso? O que eu vi que eu quis responder? E aí você pode ter um das metodologias que é legal, que é o Dragon Dreaming, não sei quem conhece. Já ouvi E era um falar, mas jogo. nunca participei. E que é legal que, assim, a primeira pergunta do jogo é... Primeiro tem sempre um tempo, ou projeto pode ser. Então, a pergunta é... O que precisa acontecer nesse projeto, ou nos próximos 15 minutos, ou nos próximos 3 meses? Tem um período ou um fato. Então, o que precisa acontecer nesse projeto para que eu me sinta... para que eu sinta que ele foi feito da melhor maneira possível? Ou para que eu me sinta 100% pertencente a ele? São essas perguntas geradoras que daí você vai falar, pô, então é uma câmara, mas para eu me sentir 100% contemplada, ela precisa ter isso, precisa ter isso, precisa ter espaço de criança, ela precisa não ser um prédio, ela precisa ser bioconstruída. E aí a brincadeira, esse é o sonho. E o lance é que não tem barganha no sonho. Se você falar, a gente tem que usar roupas verdes e pretas, dia sim, dia não tem barganha. De algum jeito, a gente vai fazer alguma maneira que dê para fazer isso. Então é uma brincadeira de começar a trazer. E aí depois que você traz esse sonho, aí você vai falar, e o que tem que ser feito para que todos esses sonhos sejam contemplados? Aí você começa a desenhar como é feito. Uhum. Então tem um pouco do Golden Circle, né, que é o porquê, o que, como, só que colocado em prática mesmo, né? Então você começa com, o que eu preciso fazer nessa câmara para me sentir satisfeito? Vindo da pergunta que você trouxe antes de que resposta eu estou dando? Da onde está vindo isso? Por que isso é importante para mim? Por que isso é importante para a minha comunidade? E por que isso é importante para o mundo? E não precisa ser importante porque vai ser a nova. É importante porque tem cuidado. É importante porque gera laços. É importante porque entrega mais do que tira. Tem uma das regeneradoras que eu gosto muito que ela fala: se não for sobre criar esses laços de carinho, não é regeneração. Porque a função, ela se perde
no momento que não tem mais serventia. Uhum. E aí o outro fala, e se a gente está entregando função ou objetos, a gente não está entregando vida. E a gente entrega muitas coisas, né? Muitos objetos, muitas coisas. Verdade. E às vezes tem uma essência que dá para encontrar. Em todos esses tem muito você. Por isso que eles estão aí. Legal. Não, muito legal. Obrigada. E, Obrigada imagina. mesmo. Vocês estão me ouvindo? Tá ouvindo? Tá, Cristelle, não estava escutando, não. Seu som estava picando. Me ouve? Tá melhor? Não, não está melhor. Tá falhando a sua conexão, eu acho, não sei. Vocês estão me ouvindo? Ficou mais próximo, tenta de novo. Tá melhor. A gente vai fazer leitura labial. Tudo bem, pode falar. Não tá muito. Sabe o que dá para fazer? Eu não sei como descola. Tem um número que dá para ligar, tipo de telefone. Não, acho que tá bem ruim. Não tá rolando, Cristelle. Não estamos conseguindo te escutar. Oh, não. Escreve no chat. Na próxima, tenta pôr um microfoninho assim, ó, de fone de ouvido de celular que rola. Tá? Não vai no chat. Ou descobrir o número, a gente não consegue descobrir aquele número. Ela vai falar pelo chat? Vai falar pelo chat. Enquanto ela fala, alguém mais quer dizer algo? Vai lá, Lelê. Deixa eu tirar. Uma coisa que eu fiquei pensando dessa última fala do Felipe, na verdade desse último diálogo, o quanto a gente, para regenerar, a gente precisa de uma certa maneira desconstruir o que a gente acha que é o que a gente precisa resolver. Então, às vezes a gente tem uma ideia, né, que precisa fazer isso ou aquilo para alguma coisa, e talvez o processo de regenerar, ele parte de um lugar que é desconstruir essa ideia e ver de fato o que precisa ser feito, né? Eu fiquei com essa sensação. Pura sensação mesmo. Era isso. Você ouviu, Felipe? Teve o começo da regeneração, traz o que precisa ser feito. E me conectou com uma frase que tem um filme muito bonito de regeneração. Vou passar para vocês. E ele fala que... Estou vendo aqui a frase. Nossa, Olê? Só, eu acho que a questão da regeneração desconstruir o senso do que tem que ser feito para o que precisa ser feito, é isso, né? Só para eu ver se eu abarquei.
Mais ou menos. Na verdade, eu acho Eu cortou que... bem no... O meu também está cortando, não sei se está escutando bem agora. Está escutando bem? Não, é porque É uma eu sensação, recebi uma assim. ligação no... Pronto, agora não, tá super bom. Tá bom? Tá. É porque eu recebi uma ligação, ele para, né? Ah, entendi. Nossa, Então, é só uma sensação mesmo, porque dentro do processo de criar com biomimética, você precisa desconstruir, às vezes, o que a pessoa precisa, né? Então, que de fato ela está querendo resolver, qual é o problema que está envolvido. Então, e você trazendo essa fala agora, para mim, deu essa sensação mesmo que a gente precisa, para regenerar, desconstruir muitas coisas que a gente tem já nesse coletivo de coisas que precisam ser feitas, que precisa ser resolvido, precisa abrir aquilo, fechar aquilo. Então, talvez, não sei, me deu uma sensação que será um momento de silenciar um pouco essas vozes e tentar entender, né, que o fluxo, que uma visão mais integrada traz como necessidade a fazer, a construir, né? Então, foi uma sensação mesmo. Não, 100%. 100%. Eu partilho dessa sensação. Não tenho a resposta, mas me sinto integrado nessa maneira, de que as respostas, as soluções, a coisa pronta, o que tem que ser feito, e muitas vezes atropela, e eu acho que agora eu entendi melhor, mas que ainda cabe a expressão que eu usei, o que tem que ser feito, às vezes opera o que precisa ser feito. Porque está vindo de um lugar de que, nossa, eu com a minha história, baseado no olhar que eu, Felipe, com tudo que eu sei, vejo que essa é a melhor solução. E aí eu perco a oportunidade de encontrar, na verdade, a solução que encontra a história de todos que estão aqui, ou a história de todo um lugar, e realmente trazer essa sabedoria para a mesa, né? Então, acho que vem com essa quebra muito grande, realmente, de deixar de ter um grande herói, que é o líder, e não é que uma pessoa que tem muita força, que está muito para frente, perde o papel, é reinterpretado. Ela, na verdade, tem um papel de força, esse é o dom dela. Mas ela não tem todas as respostas, porque quem tem as respostas é toda essa comunidade, é todo esse grupo que vai se encaixando, vai se encaixando, vai se encaixando. E aí, no momento que ele está muito coeso, você vê que tem unidade, mas você não sabe quem começou, quem terminou. Então, eu partilho muito dessa sensação de que é realmente habitar um pouco o lugar desconhecido. A teoria U traz isso de uma forma estruturada, uma forma moderna, estruturada, né? Não sei quem conhece também a teoria U. É um processo grande que eles falam de descer, então você começa com download, então é tudo que você está trazendo, aí você começa a aprofundar a escuta, até que você chega no fundo do U, que é uma escuta que eles falam que é a escuta muito aberta, a escuta do campo. Nossa, o que está trazendo? Como o meu conhecimento se conecta com o teu, se conecta com... E aí depois você começa a sair daquele ponto de zerei, eu consegui te ouvir. Então tem muito da escuta. Esse vale muito olharem os 4 níveis de escuta que o pessoal da Teoria U organizou. São coisas milenares, assim, são faladas no taoísmo. Mas eles colocaram numa linguagem moderna, super bacana, dão um crédito que não é deles. Então, honrando isso, sabe? Mas os níveis de escuta são muito legais, que é o nível que você não está nem... Você está totalmente desconectado. Aí depois o debate, que é quando cada um está na sua bolinha. Tipo, olha, isso é o que eu acho. Ah, tá bom, mas isso é o que eu acho. Tá bom, isso é o que eu acho. Aí quando você começa a escutar o outro pela borda da bolinha dele, que é, ah, tá, o que você quer dizer? Deixa eu entender um pouco melhor. O que você está dizendo? Ah, entendi. Tá, deixa eu falar o que eu quero dizer. Aí o outro vai para a borda da sua bolinha e não tem mais bolha, você funde as bolhas, que é o ouvir do campo. Que é aquele tipo de conversa que eles falam que é a conversa generativa. Que às vezes você está com alguém e simplesmente vai se completando, né? Vai se completando. E não é por aquele conhecimento que você trouxe já não tem a força que ele tinha. Ele cabe de uma nova maneira. Porque ainda uma filosofia mais para psicologia, é porque nesse encontro surge um novo, né? Aquela coisa que a soma o resultado é muito maior que a soma das partes.
E tem 1001 hipóteses para isso. Camelo. Posso falar rapidinho, fazer um comentário? Na prática, o que eu trabalho diretamente com né, nessa descoberta do propósito, da missão de vida, é exatamente isso. É praticamente essa escuta. Eu não falo nada, porque eu não quero que venha de mim a resposta, né? E funciona, porque o resultado é super específico. E tô percebendo que eu vejo na prática essas aplicações que você está trazendo em teoria agora. É muito bonito o processo, chega a ser emocionante cada vez que eu aplico. Que demais. Já ouviu falar do campo de estudo? É muito voltado... No Brasil, ele entrou muito PIA, que é das práticas, as práticas colaborativas e as práticas regenerativas, as práticas restaurativas. Sim. Principalmente as colaborativas, que tem muito. Sou formado em mediação de conflito transformativo, reflexivo transformativo reflexivo. Não lembro o nome, agora deu branco. E que inclui algumas práticas que vieram da terapia familiar, que é, por exemplo, o círculo de escuta. Então, a gente faz a mediação e tem um pessoal escutando e depois eles falam que viram. Revezam. Eu tô até com esse aqui, ó. É um mega pra... Você já tem, tipo, eu tô vendo que você já tem intuitivo, assim, mas esse é um dinamarquês e estruturou. Esse livro é magnífico. Magnífico nesse sentido. Ele tem um desenho que eu piro nesse desenho, que é o processo de um diálogo. Ele fez o sketch, né, como chama, o rabisco de um diálogo, que é um processo que passa... não achei. Depois eu acho, quando eu achar eu mostro pra vocês. Mas são práticas que entram muito para essa pergunta do... Tem um grupo aqui em São Paulo que é o grupo Fala, e é um grupo para portadores de esquizofrenia. Então eles já falam do portador de esquizofrenia, né? Você não é esquizofrênico, você é portador de uma doença. E é um grupo em que eles vão e a pessoa conta, olha, eu vivo a minha vida assim, eu saio de casa e eu sei que se eu vejo 2 porteiros, eu já sei que eu estou num daqueles dias que eu realmente estou vendo as coisas, e eu sei que um dos porteiros não é real, eu faço assim para descobrir qual é o real e qual não é, e às vezes aqui estão me perseguindo e tal. Só que é uma prática que na psicologia comum seria diagnosticado, tipo, ok, você tem esquizofrenia, isso. Na prática colaborativa, ela é sempre a partir do outro. Então, essa linha desse cara que eu mostrei o livro, é o primeiro grupo, é um grupo de pessoas que ouvem vozes. Não esquizofrênicos nem nada. São pessoas que estão bem, vivem a vida bem, mas ouvem vozes. E elas encontraram nesse espaço lugar para falar que elas ouvem, porque tem esse perguntar do outro, que eu vejo que é um pouco do que você traz, que você deve fazer. Do como é para você. Então, pô, eu ouço vozes. Ao invés de eu virar e falar, eu tenho uma resposta, você ouve vozes, meu caderninho louco de pedra, deixa eu te dar. Esse remedinho é incrível. Não, você vai olhar e falar, você ouve vozes? Ouço. Como é isso para você? Pô, incomoda. Pô, incomoda. Como você gostaria de lidar com isso? Pô, eu gostaria que elas parassem. Tá. Aí eu posso te colocar a serviço que eu sei. Eu sei que muitas pessoas que ouvem vozes, quando tomam esse remédio, para. Ou quando elas fazem esse tipo de coisa, pode ajudar. Agora, se a pessoa falar, cara, eu ouço as vozes e eu piro, e eu adoro. Tem a história de um grego, que era um dos filósofos gregos desses. Tem os filósofos doidinhos, né? Tem os filósofos que não vêm muito à tona porque eles são maluquinhos. E no teatro, sentado num anfiteatro gigantesco, assim, rindo, batendo palma e dando risada e achando a peça maravilhosa. Só que não tinha ninguém. E ele fazia isso dia depois de dia depois de dia. E um dia chegaram e falaram assim, cara, deixa eu falar uma coisa. Não tem nada no palco, não tem peça. Não tem nada acontecendo. E aí ele, em prantos, e ele fala, por que você tirou a maior alegria da minha vida?
Então, a prática colaborativa, que eu acho que é a sensibilidade que você já tem, ela traz isso do com o outro. Isso é regeneração. Porque você permite que o outro se defina e o outro expresse quem é ele dentro desse processo. Quem você quer que ele seja dentro desse processo. Porque é muito fácil a gente falar, é muito fácil a gente cair na definição. Olhar e falar, nossa, olha, tem um ali, tem o barbadinho, tem ali, tem um cara que está desenhando, tem aqui, né, putz, aqui tatuagem. Agora eu não sei a história disso para você e o que isso significa. Eu já tive cabelão, barbão, e todo mundo achava que eu portava cool. E poucas pessoas me perguntaram, assim que eu comecei a entrar muito na parte da... Cara, o que você está querendo dizer? Né? O que é isso? O dia que me perguntaram, eu comecei a perceber, uau, que era um puta processo psicológico acontecendo comigo. Então, que ficou muito feliz, assim, e que existe em ti essa sensibilidade, sabe? Alguém falou alguma coisa? A Cristelle tentou falar, mas ela escreveu que ela gostou da escadinha, fez realizar que estou só no terceiro passo, sustentabilidade, para chegar ao sexto, que é a regeneração. Que ficou curiosa de como aplicar esse conceito a si mesma num processo terapêutico de cura. É isso, Cristelle? Ela fez um ok. Travou para mim você, Cristelle, mas acho que você fez um ok. É uma pergunta, acho, para mim, será? Acho que é isso, acho que é um pouco do que a gente estava falando. E no eu, né? Eu acho que trazer do eu... Se não deixar eu falando, eu fico falando, viajando. Se não deixando, eu fico aqui. E só quando você me fala, me vem muito a questão do eu, né? E o processo de... O que é essa regeneração comigo também? O que é essa capacidade de eu me incluir, eu me perceber? E eu não habitar pelo padrão conhecido. E eu me permitir o espaço vazio. Então, por isso que a regeneração, acho que by design, ela tem autoconhecimento. Né? Porque, cara, para eu conseguir abrir isso para o outro, para eu conseguir olhar uma criança chorando, fazendo birra, e olhar para ela e falar: que fizeram contigo? Aonde te faltou amor? E abraçar ela e entregar esse amor que ela precisa. Isso está muito curado em mim. Eu preciso amar muito a minha criança. Então, acho que a possibilidade de entregar para o mundo o seu dom, a possibilidade de abrir espaço para o mundo, a possibilidade de realmente criar lugares que regeneram, que curam, que emergem. Eu gosto da palavra eduzir, né? Você tem o induzir. Induzir é de fora para dentro. O eduzir é trazer de dentro. Como a gente se eduz também. Como eu trago de mim o melhor que sou eu. E como eu habito pelo ser mais belo que eu posso ser. Porque se a gente quer chegar no mundo mais belo que pode ser, eu gosto dessa, é o título do livro do Charles Eisenstein. O mundo mais belo que nossos corações sabem possíveis, ele precisa ser habitado pelos seres mais belos que os nossos corações sabem possíveis. Então quando eu busco, pelo menos no meu processo de cura, a margem é muito, o parâmetro para mim é muito a capacidade de me amar, né? A capacidade de me olhar como um ser belo, de me respeitar como um ser inteiro. E permitir todas essas partes e solucionarem um problema. Que não é um problema. Oh, como é tricky! Mas e solucionarem, sabe? Você tem uma parte artística, uma parte empreendedora, que é um pouco o meu caso, sabe? Eu sempre fiquei num dilema, uma parte mais... E como elas juntas atuam? Como eu soluciono artisticamente algo? Como eu trago meus dons nesse sentido? Então, para mim, iria nesse lugar. Eu não sei se alguém tem outro insight. Vai.
Vádia? Eu esqueci como ler o nome. Vádia. Vádia. É porque tem um I, né? Eu fiquei pensando se tem esse. Porque eu ia como se Não fosse sei. um acentinho. Um agudo. Tá. Bom, Não sei também da tua experiência, acho que você vivencia isso com muitas pessoas, né? Vendo esse processo acontecer aqui que... eu entendo que é E a gente... necessário. Desculpa. Não, acho que o que surge, né, segundo essa ideia de concluir isso no processo de autoconhecimento pessoal? Eu entendo que, especialmente, é um reconhecimento, primeiramente, da sua importância dentro, talvez até das dores, né, que todo mundo sente e que trazem sempre uma reflexão de ensinamento. Eu gosto de chamar as dores de professoras nossas. E se a gente conseguir fazer esse espelhamento do que essa dor está querendo me dizer nesse momento, eu começo a ser capaz de integrar aquilo em mim. A partir do momento que eu começo a integrar aquilo em mim, eu começo a juntar as peças do meu quebra-cabeça interno. Automaticamente o mundo se ajusta. E isso eu vejo acontecendo nas pessoas no meu processo pessoal também. Porque, por exemplo, na minha relação com a minha família, desde que eu estou nessa estrada de olhar para dentro e me entender e fazer essas reflexões das minhas crenças, meu sistema de crenças, etc., a minha relação com a minha família mudou completamente. Eles mudam na sequência. Eu fiz um trabalho há pouco tempo atrás, até o pessoal que participou do jogo hoje comigo, eu dei uma palhinha sobre isso. Eu cheguei de viagem, fui cumprimentar os meus pais e eles estavam mais doces do que nunca comigo, sem eu fazer nada de diferente, entende? Então eu percebo essa dinâmica com muita clareza. E voltando assim um pouco, puxando, eu não consigo, né? Igual você fala demais sobre o seu esquema, eu sempre acabo encaixando o propósito e a missão de vida nas coisas que eu falo também. Acontece quando a gente está alinhado, né? Então, quando a Na gente... verdade, é o que marca, deixa muito claro, né? Que tá alinhado. Sempre volta. Tá aqui, nossa, tô no caminho. Então, quando as pessoas conseguem se encaixar no propósito, encontrarem ali, às vezes elas se surpreendem, porque a expectativa era uma outra. E aí conecto também com o sistema de desconstrução que a Lelê comentou. O processo de trabalho que eu faço é desconstrução, autorresponsabilidade e autodomínio. Porque desconstrói as crenças negativas, conecta com uma autorresponsabilidade porque a pessoa foi capaz de fazer aquilo e devolve no autodomínio que ela é capaz de repetir aquele processo para qualquer outra coisa negativa, né, teoricamente, que chegue. Acho que isso responde a pergunta dela, de um jeito mais prático. E aí se abrir espaço, né? Abrir Um dos espaço e grandes... automaticamente se encaixar, né, no mundo. E aí achar outro lugar. Então, ele é muito intrínseco ao processo de regeneração, a regeneração do indivíduo, a abertura. Eu vi que a Elo tá aí com a gente também. Não sei se ela tá... Mas a Elo é uma que se quiser partilhar também, acho que no campo que a gente entrou, uma que o pouco que eu soube tem bastante conhecimento, experiência nesse lugar também. Quer trazer algo, Elo? Oi, tudo bem? Tá ouvindo? Tô ouvindo, estamos ouvindo. Então, na verdade, quando eu entrei, vocês já estavam conversando, você acho que já tinha explicado
a maior parte. Então, eu estou preferindo mesmo ficar mais na escuta, depois eu vou querer ver a gravação, e aí para a gente poder trocar. Ah, Pode ouvir vocês tá. assim, sem dúvida, né? As lembranças, as ideias, olhar o planeta, até aquela visão de olhar do planeta, que na hora veio para mim uma fala, porque eu gosto de guardar coisas, né? Eu sempre acho que pode ter alguma utilidade, não me considero uma acumuladora, mas eu penso na questão do reciclar, né? Do reaproveitar algo. E aí uma vez, mas você tem que jogar as coisas fora, você não pode ficar acumulando, tem que jogar fora. E não existe jogar fora, né? Porque onde você vai jogar? Não existe. No nosso planeta, não tem como a gente jogar nada fora. Para algum lugar isso vai continuar. Tanto que tem agora já umas imagens que no próprio espaço já tem bastante lixo, né? Não chega ao nosso mar, no espaço também tem bastante lixo. Então as pessoas jogam fora como se existisse esse fora, e não existe. Mas esse foi um primeiro momento aí de quando eu vi aquela imagem, mas eu estou curtindo muito o que vocês estão falando e estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Ei, que bom. É, porque eu pensei na parte, as insights, às vezes a gente entrou numa parte mais do indivíduo, né? Como o indivíduo se regenera, né? Porque acho que tem muito isso, é uma questão de como estar preparado para esse lugar novo, que tem um espaço vazio, que tem um espaço aberto, que tem uma resposta que não veio ainda. Eu E quero como eu vou habitar isso? do começo para eu pegar Sem todo o contexto, tá bom? Legal. Não, tranquilo. Acho que um pouco desse, como vocês estão? Vocês querem ir? Internado tem mais 10 minutos. Já somos menos, mas somos todos. Como tá? Alguém com alguma pergunta? Alguma inquietação? Ou algo que sente que pode oferecer e partilhar com o grupo? Porque às vezes é aquela coisinha que tá também, tipo, isso eu não vou falar, às vezes pode ser o maior presente que alguém tá precisando receber. Tirar os dons aqui. Posso fazer uma fala rapidinho? Até digitei ali, mas que eu ia sair, que a Catarina tá querendo atenção, mas na fala de vocês eu não sei em que momento que me veio aquela cena dos dois peixinhos no oceano, olhando um para o outro e perguntando onde é que é esse tal de oceano, né, que todo mundo fala. Parece que a gente está sempre procurando fora ou esperando um momento, e o negócio está tão ali, já faz parte, né? E aí me veio essa sensação, assim, do tudo no todo, assim, né? Tá ali, né? É um pouco isso, assim. E viva! Bom, acho que vai cair muita ficha ainda, eu gostei muito disso, e trabalho com metodologias colaborativas, levo isso para dentro das empresas, com Art of Host e tal, e é o que eu creio, assim, então, não sei, ainda vou ter que aprofundar um pouco mais, mas eu adorei estar aqui com vocês dentro da minha possibilidade, um bebê, não sei o que, mas estou aqui, tá? Desculpa se às vezes eu não estou com a energia toda aqui, a atenção toda. Sem culpa nenhuma, porque a capacidade e a habilidade de ser mãe, estar aqui, e a gente quando apresenta é magnífico, então. Tá bom. A gente Obrigada pela partilha. Dá boa noite. Dá tchau, Catarina. Tchau, Catarina. Tchau. Dá tchau. Tchau. Okay. Vai dar tchau lá no chuveiro. Beijo, gente. Tchau. Beijo, Carolina. Oi, Felipe. Oi. Parece que você estava mostrando um livro, falando de um autor na hora que eu cheguei. Não esse dos processos reflexivos, mas você estava lendo até, você pegou um trecho. Você pode...
Esse aqui? Oi? Esse era do design. Ah, Eu era? passo para vocês tudo. Ah, beleza. Acho que eu mostrei esses 2 livros. Esse do reflexivo. Peraí, deixa eu ver. Esse eu tenho. Esse outro que eu não conheço. Ah, tá bom. Esse aí. Beleza. Esse é de design. Esse é bem mais específico de design. Esse outro você conhece? Eu acho magnífico esse livro. Eu comecei o grupo de estudos lá no CEAF, onde eu presto é um centro que atende famílias, e a coordenadora trouxe esse livro para a gente estudar. É bem punk, né? Eu achei, perto dos que eu tenho, mas é apaixonante, sem dúvida. Esse é o desenho do diálogo. Ó. Ah, Você ouve, aí isso passa, vai para o guts, né? E daqui sai a compreensão de volta, né? Então a conexão, ele traz o princípio do diálogo como uma coisa muito mais visceral do que mental. Ele fala o que está sendo dito é muito além do que está sendo dito. isso. Beleza, obrigada. Beleza. E o que acham? Algo mais? Alguma partilha? Algum presente pra gente? Senão a gente pode ir caminhando também para encerrar. Como estamos? Alô? Oi. Oi. Não, eu achei fantástico. São coisas que a gente tem em mente, assim, uma leve noção, e de repente a gente vê isso tudo esquematizado e explicado, e, enfim, com termos e tudo. E eu só fiquei viajando aqui, porque a grandeza desse sistema de relações que a gente tem aqui na Terra, eu fiquei só imaginando, além Terra, e quais os outros sistemas, quais os sistemas de relação, o que será que existe sendo a Terra só uma micropartícula de um sistema muito maior, o que a gente ainda não sabe. Fiquei nessa viagem aqui. Foi isso. A gente pode fazer um grupo de alienígenas. Eu amo profundamente. Eu tô em Varginha, se vocês quiserem, tá fácil. Aí. Varginha, você tem a connection direta aí. Direto. Eu gosto muito. Aqui, ó. Eu leio muito. Tem um livro. Ah, não tá, emprestei. Terra, Biblioteca Viva. As chaves pleiadianas para Biblioteca Viva. Uau, pleiadianas. Altamente psicodélico. Sempre gostei, não é à toa que eu nasci aqui também, né? Ah, é? Dizia aí. O ET de Varginha. Eu tinha um amigo que parecia o ET de Varginha. Ficamos o quê? O João tá aí também. Né? Ficou eu e as mulheres. Bom, me alegro. Mas sensível. Vamos encerrar então? Vamos ver. Faz umas mãozinhas aí pra gente ver. Alguém quer falar alguma coisa? Quer partilhar? Eu vou abrir o áudio de todo mundo só para dar o tchau. Abrir o áudio de todo mundo. Boa, Lu. Aqui. Todo mundo aberto agora. Uau. Agora? Agora tá ao vivo. Tá ao vivo, todo mundo falando, mas eu não consigo abrir de todo mundo, por quê? Pera. Não, abriu da foto da Rita. Assim. Pronto. João. Todo mundo. João tá aberto. E todos. É isso aí, galera. Obrigada, Felipe. Obrigadão. Então, pessoal, espero que tenha sido construtivo. Adorei. E que vocês se apaixonem cada vez mais por si mesmos e pelo planeta. Pelo planeta. Valeu, obrigada, Felipe. Foi muito Ok. bom. Super legal. Lu, você encerra. Você sabe fazer o esquema do vídeo? Não, você me ajuda aí. Eu tô gravando tudo aqui, agora como eu encerro para ele gravar, será? Só dar o pause? Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Tchau, gente. Vamos descansar. Colaborativamente, a gente vai ter que descobrir, porque eu não... Tem que dar o pause. Ou na rede. Ah, é? Automático. Beleza. Então, a hora então que é só encerrar. É só encerrar. Beleza, então, galera. Valeu. Valeu. Tchau. Obrigada, gente. Tchau. Tchau. Peraí, Felipe.
Pronto, acabou. Valeu, tô até o fim aqui contigo. Tá, eu Tamo tô junto. olhando, ele deu uma mensagem aqui. End meeting or leave meeting? Não, end meeting.